Porque até o momento eu vejo, a gente vai utilizar a inteligência artificial ou vai utilizar mecanismos de automação, que é o que a gente está fazendo nesse momento, inclusive a gente também, para resolver os problemas do dia a dia ali da área fiscal. Mudar um CFOP, tirar uma base, colocar, excluir o CMS da base do PIS e da COFINS, auditar o spread fiscal, fazer correções na escrituração. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente em que a gente discute qual o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, cara, que eu acho que envolve muita gente, mano, que é qual a melhor linguagem de programação para criar uma automação fiscal. E aí, talvez seja, não sei se envolve algo mais técnico, mas vamos nessa, cara. Eu acho que tem muita gente discutindo sobre isso, né? Sim, sim. Eu acho que tem dois caminhos. Se a gente for entrar na questão mais técnica, pode sair até porrada. Não entrei você aqui, mas o pessoal que vai assistir o vídeo, porque é algo muito particular. Então, o que eu considero que é bom, que precisa ter, para você vai ser outra necessidade. Eu estou desenvolvendo algo numa linha específica, você está desenvolvendo uma outra linha. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com arquivo XML e arquivo SPED, então meu objetivo é esse. Então, para mim, a linguagem de programação precisa me ajudar a analisar os dados de uma forma muito fácil. Para você, de repente, digamos que você fosse um programador e que você desenvolvesse aplicativos para a web. Para você tem que ser fácil de criar aplicativo na web. Então, assim, cada um vai ter uma necessidade específica, então não dá para eu chegar e dizer, não, a melhor é essa para mim, você vai ser outra coisa. É tipo, eu lembro de um texto, né, que falava sobre você medir o teste de QI, né? Então, a gente sabe que tem vários tipos de inteligência atualmente, e se o meu tipo de inteligência, por exemplo, é sinestésica, né, eu sou um bom jogador de futebol, um bom dançarino, mas meu conhecimento lógico-matemático é muito ruim, você vai fazer uma avaliação de mim lógico-matemática com o teste de QI. Então eu vou tomar pau no teste de QI. Agora, bota a gente para fazer sei lá, para dançar ou para jogar futebol, né? E você é muito bom em lógico-matemática e é péssimo nessas coisas, você vai tomar porrada. Então, eu acho que é meio que essa discussão de você achar qual é a melhor linguagem de programação que existe. Mas o fato é, eu percebo que existe muita, como é que eu posso dizer, muito auê com relação à linguagem em si, né? As pessoas montam um fórum para discutir qual é a melhor, não, quer essa é melhor, não, outra é melhor, porque essa aqui tem mais usuário, porque essa aqui tem não sei o quê. E eu acho que sim, que é uma discussão que não leva a gente a lugar nenhum, no final das contas. Por quê? Se eu for ficar buscando sempre ter a melhor linguagem, eu vou estar mudando o tempo todo de linguagem. Porque anos atrás, a melhor linguagem era considerada, sei lá, C#. Beleza. Aí, depois veio, sei lá, Java. Então, agora é o Java. Então, tudo que eu aprendi de C# não presta mais. Agora eu tenho que aprender Java. E assim, durante o tempo, quando eu estava começando, por exemplo, eu caí nessa loucura aí. Então, eu comecei a aprender Java e depois, não, Java não presta. Tá superado. Já está superado, tá? Agora o negócio é C#. Então, bora aprender C#. Ah, não, agora o negócio é você usar o Python. O Python é que é bom, tá? Então, agora bora aprender Python. Então, assim, o que acontece nesse processo? Você nunca aprende efetivamente. Você aprende um pouquinho lá do Java. Você começa a aplicar, aí você descobre que tem uma outra melhor. Aí você abandona aquilo que você aprendeu no Java e você vai aprender a mesma coisa em outra linguagem de programação. Você está constantemente reiniciando o ciclo de aprendizado sem chegar a desenvolver nada que seja efetivamente útil. Isso é um problema. Porque, inclusive, pode fazer você desistir e achar que a programação não é para mim, esse negócio não é para mim. Mas, voltando, é sempre bom a gente deixar claro que nós não somos programadores. Tá? Então, a gente está discutindo aqui sobre a tecnologia que a gente vai utilizar, mas a gente não vai aprofundar em todos os detalhes da linguagem de programação que a gente escolher, seja lá qual for. Porque qual é o nosso objetivo? Analisar e manipular informações em arquivos XML, SPED, planilha, banco de dados. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, o nosso trabalho mais profundo não é o de programar, é o trabalho de analisar informações. Então, a linguagem que eu vou escolher, ela tem que me ajudar a fazer essa análise, essa manipulação de informações de uma maneira que seja eficiente. E aí, qual é a melhor linguagem para fazer isso?
Qualquer uma. Aí você Qualquer uma serve. Agora, é porque qualquer uma serve que eu vou usar qualquer uma? Não. Então foi o que eu falei. Qual que vai me ajudar a fazer isso de forma mais eficiente. E o que é que eu percebi ao longo desses anos, desde 2010 que eu estou na área fiscal tributária, trabalhando efetivamente nessa área, resolvendo problema, fazendo análise, mandando e-mail para cliente, enfim, respondendo, ajudando a responder auto de infração. O que é que eu percebo? Na hora que o bicho pega, a galera vai para o céu. É. Na hora que o bicho pega, a galera vai para o céu. Então, assim, o que é que eu pensei? Pô, cara, eu já uso Excel no meu dia a dia, para qualquer coisa. Então, muito comum você é o dono de uma empresa, você recebe um e-mail da contabilidade com a memória de cálculo do imposto que foi feito. Vê aonde? No arquivo PDF ou na planilha Excel. Um demonstrativo. Manda as informações para poder contabilizar. Numa planilha Excel. Então, assim, o Excel ele é onipresente dentro da área de contabilidade como um todo. Eu diria dentro das empresas de uma forma geral. Não só da área fiscal, administrativo, engenharia, tudo usa Excel. Quando o bicho pega, a galera usa Excel desse jeito. Então, assim, eu vou aprender, sei lá, Python, por exemplo. É uma excelente linguagem de programação. Muito boa mesmo. Inclusive, eu já usei, tenho estudado. E pretendo, inclusive, aprofundar meus estudos e um dia, quem sabe, começar a ensinar isso aqui. Mas com um contexto. Eu vejo o Python, por exemplo, como uma linguagem que tem um grande potencial se eu quiser começar a trabalhar com inteligência artificial. E vai chegar um momento que isso vai acontecer dentro da área fiscal tributária e eu quero estar surfando essa onda também. Mas nesse momento, o que é que a gente precisa? Eu acho que isso conecta até com a live que a gente fez, na live de aquecimento, falando sobre qual o futuro da contabilidade. Você me perguntou assim, pô, Marcão, e quando a gente tiver tudo resolvido, não tiver mais problema dentro da área fiscal para a gente resolver essa coisa de ajuste de apuração, não sei o que e tal, e aí, o que, é que vai acontecer? Vai morrer a profissão? Não vai ter mais o que fazer? Eu falei, não, cara, é aí que a gente vai começar. A gente vai começar a utilizar essas informações para ajudar a empresa a otimizar o negócio dela. Lembra que a gente teve essa conversa? Perfeito, foi muito boa, né? Perfeito. Eu acho que é nesse ponto que a inteligência artificial vai começar a fazer muita diferença para as empresas. Porque até o momento a gente vai utilizar a inteligência artificial ou vai utilizar mecanismos de automação, que é o que a gente está fazendo nesse momento, inclusive a gente também, para resolver os problemas do dia a dia ali da área fiscal. Mudar um CFOP, tirar uma base, colocar, excluir o CMS da base do PIS e da COFINS, auditar o spread fiscal, fazer correções na escrituração. Então, tudo isso é tipo arrumar casa. Então, a gente não conseguiu nem arrumar casa. Depois que a casa estiver arrumada, estiver tudo bonitinho, estiver tudo decorado, a gente vai começar agora a procurar mais eficiência para o negócio, que é, na minha visão, para isso que a contabilidade existe. E nesse ponto, cara, vai ser muito interessante a gente ter à disposição uma ferramenta que tem inteligência artificial. Porque a gente vai estar buscando um objetivo que é melhorar a eficiência do negócio, não atender o fisco. Você já tem uma base já bem resolvida e tem uma inteligência que vai aprendendo a como tornar mais eficiente uma empresa. Mais eficiente aquele processo. Cara, é fantástico isso, né? Aí sim, cara, eu acho que o Python vai bombar dentro do nosso segmento aqui, tá? Mas nesse momento, o que é que eu preciso? Cara, eu preciso ensinar o cara que lança a nota fiscal dentro da empresa o que é uma operação de uso e consumo que não pode pagar crédito de CMS. A gente está basicamente nesse nível. Entendi. Você trabalha com uma consultoria, por exemplo, você pode fazer uma análise da tributação dos produtos do cliente, descobrir um imposto que ele está pagando a maior, ou que ele está pagando errado. Você pode ajudar ele a analisar o estoque dele, por exemplo. Você pode analisar custo de aquisição de mercadoria. Você pode analisar aonde que é mais vantajoso para ele comprar o produto do fornecedor A, B, C, fora do estado dele, simples nacional ou não. Isso muda o tempo todo, né? Porque dificilmente quando você compra de novo é o mesmo preço. O preço ele vai mudando, vai variando. Então, essa análise de formação de empresa ela tem que ser constante, tem que ser a cada nota fiscal que entra. Né? Então, esse processo, hoje, a gente dá conta de fazer utilizando o VBA, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui. E, até hoje, cara, eu não tive nenhum cliente, por exemplo, que não fechou comigo um contrato de consultoria, uma automação, o que quer que seja, porque eu estava usando o VBA. Não, e até os seus alunos têm tido já resultados interessantes, Sim, né? Perfeito. Por que eu falo isso? Porque, no final das contas, o que é que interessa para o usuário final? Ter o problema dele resolvido. Entende? E a gente faz a coisa aqui de uma forma
tão eficiente, né? Tão veloz, que, cara, eu não vejo, por exemplo, os alunos reclamarem. Eu vejo, tipo, cara, já cheguei no resultado, tá, agora eu quero aprender Python. Estou começando a estudar e tal. Mas quando o bicho pega, vai do céu, velho. Não tem jeito. Porque é mais fácil, a informação já está ali na mão. E normalmente, eu da área fiscal tributária, vou criar uma automação que vai gerar um determinado resultado. Para onde que vai esse resultado? Para a planilha de Excel, de analisar. Então já integro as informações como um todo. E você tem uma coisa assim, provocativa no sentido de dizer, cara, eu vou te ensinar a como agilizar sua rotina fiscal, transformar horas de trabalho em segundos, e segundos a segundos mesmo, eu já percebi, com o que você já tem no seu computador, cara. Perfeito. Então, isso aí, essa provocação já remete a essa ideia de que, pô, você está usando uma linguagem realmente que seja necessária ali para aquele objetivo, né? Perfeito. E engraçado isso porque eu sou uma pessoa muito da essência, tá? A gente mesmo tem várias discussões aqui sobre como é que a gente vai fazer, a headline e tal, porque para mim o mais importante é a informação, a essência da coisa. Eu não me preocupo muito com a estética, com o entorno, né? E você, por exemplo, não, cara, tem que fazer organizado, vai ficar um negócio colembado, tem que fazer direitinho e tal. Então, para mim, assim, cara, funciona, o importante é isso aí e acabou. Mas tanto que isso se reflete na forma como eu ensino, né? Eu não ensino, por exemplo, o cara a fazer um formulário, a tela de um sistema, um botãozinho, porque eu acho que tudo isso é perda de tempo. Por quê? Eu vou ter que abrir a telinha. Inclusive, quando eu comecei todo esse processo de aprender sobre automação fiscal, era porque eu não queria entrar lá, clicar na janela, esperar abrir, clicar da tab, mudar de campo para preencher a informação na mão, porque eu achava que eu perdia muito tempo fazendo aquilo. Eu queria uma coisa que fosse mais direta. Então, eu pensei, cara, se eu conseguir trazer os dados, exemplo, quando eu comecei a nota ainda era manual, né? Então, o cara mandava para mim a relação das notas, só que eram uns garranchos que você não sabia que porra que era aquilo ali, que número que era aquilo. Então, quando ele mandava essas notas, ele mandava também uma planilha com a informação, o número da nota, o valor, tal, para você saber o que era aquilo. E eu falei, cara, se eu pegasse, e era a mesma informação que eu tinha que botar dentro do sistema. Sim. Então, pô, se eu pegasse isso aqui e gerasse um arquivo, eu conseguia importar essa parada dentro do sistema, sem precisar aquele negócio de clicar, abrir janela, esperar. Então, eu comecei todo esse processo justamente porque eu queria o resultado final. Eu não queria a essência da coisa. Eu até, na época, quando eu comecei a programar, digamos assim, tinha muito vídeo na internet ensinando, vou te ensinar a criar um sistema de cadastro de produto. Aí o cara te ensinava a fazer a janelinha, o menu, eu até comecei a ir nessa linha. Só que eu falei assim, que nada, tipo, usar o negócio não é chato, fazer a janela então é 10 vezes mais chato, eu não quero essa porra não. E aí eu comecei a aprofundar na informação. Como é que eu pego essa informação, trato, altero e devolvo para quem precisa da informação da forma mais rápida possível? E é isso que a gente vem buscando cada vez mais aqui. A gente se preocupa cada vez menos com a forma, né? Mas talvez um pouquinho mais, que agora a gente tem aqueles botõezinhos, né? Que a gente coloca nas famílias e tal. Que, na verdade, aquilo ali também é um item de... Ficou estético, mas a intenção não era deixar estético. Qual era o problema? Quando você cria uma automação, você precisa criar botõezinhos, né? Para a pessoa clicar e poder usar aquilo. E onde que é esse botãozinho? E é dentro da própria planilha. Só que aí o cara clica no botão, vai lá, resolve o problema. Às vezes, dependendo do formato dos dados, aquilo ali desconfigura. A gente descobriu a maneira de deixar configurado estático, beleza. Mas se eu preciso ter, sei lá, 300 janelas, 300 abas, para eu poder fazer alterações, eu vou ter que criar 300 botões, ou talvez mais. E isso também dá muito trabalho. Falei, cara, tem que ter uma forma de simplificar isso. Foi quando eu vi que tinha lá como usar os próprios botõezinhos do menu do Excel. E falei, pô, ficou muito mais prático. E eu consegui adicionar um pouco de estética também, que eu consigo escolher o ícone que eu quero, jogo lá e tal. Mas não foi pela estética que isso aconteceu. Aconteceu pela praticidade. Porque se eu tenho um botão que se repete em todas as abas, por exemplo, eu crio um botão só, coloco lá na minha guia, toda aba que eu vou, ele está lá, quando eu preciso, eu clico nele e ele resolve o meu problema. Mas eu lembro que você fez uma automação para mim, que eu acho que para mim eu sou exigente nisso. Você criou uma interface muito intuitiva. Isso agiliza, cara. Sim. Né? Você vê um ícone que você já sabe qual é a função dele só pela imagem dele. Perfeito. Eu acho legal isso aí. Hoje, basicamente, eu procuro, sempre que os meus clientes me pedem alguma coisa, eu procuro entregar uma automação que tem um botão. Então o cara clica naquele botão e resolve o problema.
Basicamente é isso que eu... Importar, tal, e já gera um E já resolve o problema, obviamente. É isso que eu falo até para eles. Pô, mas como é que vai ser esse negócio? Ó, cara, vou te entregar uma planilha, dentro dela vai ter um botão, você vai clicar nesse botão, você vai importar lá o XML, SPED, o que quer que seja, e quando terminar, tá resolvido. Alguns segundos depois o problema vai estar resolvido. Basicamente é isso que eu vou te entregar. Então, assim, é muito simples e é muito direto ao ponto. Eu sempre busquei isso, né? Não sei porquê, cara, eu sou assim, eu sou desse Não, jeito. e é legal, sim. E você me falou, há um certo tempo atrás, hein, Marcão, é que você diminuiu drasticamente seu curso, né, cara? O volume do curso, porque cada vez que você está querendo direcionar, como é que foi isso aí, velho? É interessante isso porque a gente, normalmente você acha que uma evolução ela vai adicionar mais informações, vai adicionar mais dados. E o que é que eu percebi? Que não. Eu passei a minha vida toda estudando um monte de coisa sobre automação e programação. E aí eu comecei a utilizar isso no meu dia a dia e tal. Trouxe isso para os alunos. Ó, cara, tudo que eu sei é isso aqui. E eles começaram a estudar e tal. Só que, depois de um certo tempo, eu comecei a sacar o seguinte. Ele, de 13 módulos que a gente tinha lá na primeira versão, eles usavam 2, XML e SPED. E eu parei para pensar e aí eu fui chegando a essa conclusão. Cara, realmente, o que a gente precisa saber sobre programação é como manipular arquivo XML e arquivo SPED. Então vamos focar nisso. E planilha. Então na versão 2 eu foquei nisso. Na terceira versão que a gente está trabalhando, nessa a gente vai expandir um pouco mais o conteúdo porque vai ser necessário. Mas essa expansão ela não vai estar associada a conteúdo técnico. Tudo de conhecimento do conteúdo técnico que a gente precisa já estar lá na versão 2. O que é que a gente vai ter de atualização para essa versão 3? Vai ser basicamente a forma como eu utilizo essa ferramenta. A dinâmica do... A forma como eu penso, a forma como eu planejo, a forma como eu reaproveito o que eu já fiz. Então vai ser mais a questão técnica de como que eu utilizo o que eu já sei de uma forma mais eficiente. Isso é o que está no centro do que a gente procura fazer aqui, né? Sempre procurando. Se você pegar todos os vídeos que eu já fiz sobre automação, mão na massa, por exemplo, ensinando a fazer alguma coisa, você vai ver que são sempre as mesmas coisas. Só que, vez por outra, a gente descobre um detalhezinho, uma forma diferente de usar aquela mesma coisa que dá pra gente um mundo maior de possibilidades, uma eficiência muito maior. Entendi. Então a gente vai cada vez refinando, não deixando mais complexo, a gente vai deixando mais simples, mais rápido, mais eficiente. E eu consigo fazer isso com VBA. Então, a maioria das pessoas que eu conheço que, por exemplo, usam Python, que usam outra linguagem de programação, não conseguem fazer o que eu faço em termos de automação fiscal usando essas linguagens. Porque a linguagem não faz? Não. Porque é toda uma curva de aprendizado para chegar nesse nível de conhecimento nessa outra linguagem. Porque você tem que baixar pacote de biblioteca, tem que baixar bibliotecas, tem que configurar a variável de ambiente, tem uma série de coisas que você precisa fazer para você, por exemplo, pegar um Python da vida e fazer ele criar uma automação que faz lá a exclusão do CMS da base de cálculo do piso da COFINS. Pergunta como é que eu sei? Eu já fiz no Python isso. Né? Porque o arquivo do cara era muito grande, tipo, tinha mais, a gente tinha um limite no VBA que era 65 mil linhas, e eu não conseguia fazer o processo de exclusão num arquivo que tinha mais de 65 mil linhas. Era por isso que eu usava o Python. Até que eu descobri que dá para fazer no próprio VBA sem se preocupar com essa limitação. Então hoje eu uso 100% VBA para resolver esses problemas que eu tenho de automação fiscal, como um todo. Né? É mais do que suficiente. E claro, eu estou de olho no futuro também. Mas eu acho que ainda a gente não precisa de uma mega automação ou de uma inteligência artificial que vai mostrar como você tem que organizar o seu negócio para ele ter a máxima eficiência se sua operação está toda bagunçada. Cara, vamos pro VBA, cara. Por que você investiu tanto no VBA, cara? Porque a gente foi falando de Python, outras linguagens, mas a estrela aqui é o VBA e é o que você fala, poxa, eu consigo resolver quase que 95% de qualquer situação fiscal tributária. Por que exatamente o VBA, cara? Bom, cara, como eu falei, quando o bicho pega, as pessoas vão para Excel. Então, quando eu recebo as informações, eu recebo no Excel. Mas o que tem a ver Excel com o VBA, cara? Ah, perfeito. Boa pergunta. Porque, embora a gente não use o Excel em si, né,
ele é uma excelente ferramenta de apoio às automações que a gente desenvolve. Porque tudo vai terminar, pelo menos vai terminar ali. Às vezes começa ali também. Né? Os dados vêm numa planilha, os dados vêm no XML, ou vêm num SPED. Imagine, tá? Eu quero pegar os dados do XML e eu quero exportar e fazer uma análise. Aonde que eu vou colocar esses dados? Planilha Excel. Ah, eu quero fazer um gráfico. Beleza, você pode botar no Power BI da vida. Mas vai passar pelo Excel. Não tem jeito. Todo mundo usa o Excel. E é uma coisa que você já tem no seu computador, já está ali, está fácil. Você não precisa instalar nada, você não precisa configurar nada. E tem até uma coisa que é uma vantagem, que não parece a princípio, que é o seguinte: teve uma atualização no Python. Você tem que baixar a atualização e tal, instalar, e às vezes o negócio vem com bug. O VBA, a última atualização que ele teve foi em 2006, se não me engano. De 2006 para cá, cara, vai fazer 20 anos, né? Cara, é muito sólido, né, cara? Já vai fazer 20 anos. Então, assim, cara, os erros que tem lá são os erros que tinha em 2006. Então, você já aprendeu a lidar com eles. Ah, tem os mesmos recursos que um Python tem? Não. Mas a pergunta certa eu acho que não é essa. A pergunta é: eu preciso de todos os novos recursos que as novas linguagens de programação trouxeram? Não. O que eu já tenho aqui já é mais do que suficiente para resolver, como eu falo, 95% dos problemas da área fiscal tributária e 100% de problemas com arquivo SPED. Acabou. Inclusive, isso é uma outra vantagem se a gente observar. Tem aquela coisa, você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? Porque, como eu não tenho os novos recursos, eu não preciso estudar nada novo para poder resolver os mesmos problemas. Entendi. Entende? Entendi. Tipo, Mas, de novo, deixa eu só te interromper aí. Tá. O que tem a ver Excel com VBA, cara? Ah, tá. Não respondi, né? Então, o VBA é uma ferramenta que está dentro do pacote Office, que é o Word, Excel, Outlook, PowerPoint, todas essas ferramentas. Dentro de cada uma dessas ferramentas tem uma portinha de acesso e você entra nessa linguagem de programação para estender as funcionalidades lá do pacote Office. Office. Você sabe que está dentro do seu computador. Está dentro do computador, já está lá. Só que você precisa acessar. Então não é o Excel, não vou ensinar você a fazer fórmula que vai resolver um problema. A gente vai criar uma programação de fato, que um programador faz em um pequeno programa, só que a gente vai usar uma linguagem que já está dentro do seu computador, já está instalado, tudo que você precisa já está ali. Você não precisa se preocupar com nada mais. Você só precisa se preocupar em saber depois mais 4 habilidades, que seria alterar, extrair e deletar informações, arquivos SPED, XML, de planilhas. Acabou, velho. É isso. Com isso, você resolve 95% dos problemas. Por que eu falo 95%? Porque tem uns negócios que não vale a pena resolver. Tipo, vou criar. Outro dia uma pessoa me perguntou se eu podia fazer um vídeo me ensinando como criar uma automação para transformar o XML em PDF. Eu falei, cara, a gente até pode fazer, mas por que eu vou fazer isso? Tem 300 programas gratuitos aí que você pode fazer isso. E o impacto que eu vou gerar para o meu cliente, para o meu aluno, me ensinando a fazer isso, muito pouco, muito baixo. Então, como a gente fala aqui, a gente vai buscar sempre estar fazendo coisas que vão ajudar o meu cliente, né, a empresa, onde eu atuo, a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Pô, pegar um XML, gerar um dump, um PDF, vai ajudar a empresa a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco? Não vai. Talvez ajude até a aumentar, porque o cara vai querer imprimir esse PDF para poder analisar depois, né? Então, assim... Entendi. É isso. Entendi. Cara, e eu acho que interessante, assim, talvez, até algumas pessoas que estão acompanhando, muita gente não encontrou, não sabe disso, né, cara? Dessa portinha que dá acesso a um... Não sabe. Eu sempre faço isso, sempre que eu tô lá na live, né? Quando a gente vai começar, eu... na massa, né? Eu mostro, vai, vem aqui, se habilita aqui a guia desenvolvedor, tem esse botão e tal, vocês conseguem acessar. E outro dia, teve um aluno meu que ele viu um post de alguém no LinkedIn, o cara reclamando, pô, cara, a gente não tem ferramenta para trabalhar, não sei o que e tal, a área fiscal tá muito defasada, em termos de tecnologia e tudo, e a empresa não investe, aquela conversa que a gente sempre ouve, né? Porque eu trabalho muito, meio pouco, não tenho reconhecimento profissional, o pessoal não me dá ferramenta para trabalhar, enfim, só coisa boa. E aí, ele respondeu o post desse cara, falando, cara, o pior é que você consegue, utilizando ferramentas que já estão no seu computador, resolver boa parte dos problemas.
que você tem. E aí me citou, né? E aí eu fui lá, vi, poxa, também falei um pouquinho, né, sobre que você não precisa, na verdade, o que eu acho mais legal de tudo é que eu não sei como é que é a política de TI das empresas, se você tem empresa que você consegue baixar, instalar no seu computador, empresa que não consegue, né? Mas digamos, por exemplo, que a empresa trava tudo, você não consegue baixar nada e instalar no seu computador. Mas tem um Excel lá dentro, tem o VBA lá dentro. Então, porque a empresa não dá ferramenta. Cara, tudo que você precisa ter já está lá. Ela já te deu full. Você só precisa saber como é que usa aquela parada. E aí quando eu comecei, se hoje o pessoal reclama que os escritórios, as empresas não investem em ferramenta, em tecnologia, agora que já está provado por A mais B que ter ferramentas, não vou falar do conhecimento, mas ter ferramentas tecnológicas aumenta a eficiência do seu negócio. Tem gente hoje reclamando disso. Imagina em 2010. Como é que era? Que não era essa coisa toda. Não se falava tanto de tecnologia quanto se fala hoje. Não se falava de inteligência artificial. Não se falava de automação fiscal. Um parto para poder implantar a nota fiscal eletrônica. Então, naquela época, se já não se investir, se hoje já não se investe em tecnologia, imagina naquela época. Isso não me impediu de aprender o que eu aprendi, de resolver os problemas que eu resolvi. Por quê? Porque eu tinha uma ferramenta simples na minha mão e eu aprendi a usar ela. O mais importante de tudo, a gente tende a isso. Cara, eu quero a ferramenta mais avançada, mais tecnológica que tiver para eu poder usar. Exemplo, celular. Então, quando você vai... Agora tem que comprar o celular, o iPhone 13 Pro Max. Aí o pessoal brinca assim, eu não sei nem quem é Max, se eu fosse comprar um telefone, ia comprar para mim. Mas, enfim, tem que ser um super top, né, mega celular. E você vai usar o que desse celular? Eu vou entrar no WhatsApp, vou ver vídeo no YouTube e Instagram. Para que um celular de, sei lá, 10, 12 mil reais para ver vídeo no Instagram, para ver vídeo no YouTube, para conversar com seus parentes no WhatsApp? Não, mas é porque tem a segurança e tal. Conversa, cara. Conversa fiada. Já tem 12 mil para o computador, para você fazer automações ainda mais potentes. Né? Não que vá fazer diferença a ferramenta que eu vou usar, né? Mas o desempenho é diferente, porque quanto mais memória você tem, mais rápido ele processa. Então, se eu for investir 10, 12 mil reais no celular, eu prefiro investir no computador para poder fazer minhas análises de forma mais rápida ainda. Né? Não que seja lento. A gente consegue fazer aqui, por exemplo, um aluno meu, outro dia a gente fez um podcast, ele mostrou uma automação no computador dele. Eu não sei qual era a configuração, mas com certeza não era igual a desse aqui. Era mais inferior. Inferior quando eu falo, tipo, uma configuração menor. Sim, sim. E ele conseguiu pegar 5 anos de SPED e comparar com a movimentação, né, os relatórios de notas fiscais, em menos de 5 segundos. 5 anos de SPED. Você identificar quais notas estão lançadas e quais notas não estão em 5 segundos, porra, imagine. Eu tenho uma parceira de negócio, Luia, que a gente fechou não foi uma automação, foi uma auditoria para uma empresa aqui da Bahia. Né? Qual o porte dela? Gigantesca. Ela fatura na casa nos últimos 5 anos, mais de 1 bilhão de faturamento do polo petroquímico, empresa. E quando ela recebeu a proposta, eu tinha acabado de conhecer ela naquele dia, naquele mesmo dia ela me ligou, Marcos, a gente recebeu uma proposta aqui para fazer uma auditoria. E aí, queria saber se você quer fazer esse negócio comigo. Eu falei, bora. E aí, depois, conversando com ela me falou o seguinte, cara, eu só fechei essa auditoria porque você falou que ia fazer esse negócio comigo. Porque se fosse para fazer sozinho, eu não ia pegar. Pelo volume, né? Pelo volume de informações, né, de dados, de análise que precisa ser feita. E aí a gente não é que tipo, tem um sistema que resolve todos os problemas. A gente desenvolve a ferramenta à medida que a gente vai precisando daquela função. Cara, isso que é legal, pô. Essa capacidade de se adaptando a cada cenário, né? Eu preciso saber, por exemplo, ele importa. E aí ele tem lá um regime de drawback, né, que eu não entendo profundamente sobre drawback, falo meio que manja mais, mas assim, eu sei que eu tenho uma isenção de ICMS na entrada e tenho isenção na saída também,
Na nota fiscal eu tenho lá o número da declaração de importação e tem o número de tal de drawback que me permite ter a isenção do ICMS. E eu quero saber quais foram as notas fiscais que eu fiz a importação e que eu tinha direito ao drawback. E eu quero saber se quando eu lancei no SPED fiscal, eu me informei que assim, se eu informo lá a nota fiscal sem crédito, nesse caso é o crédito de ICMS, mas eu pago isso porque é importação, não tem um crédito de ICMS e não tem o número do drawback, opa, será que você tinha realmente direito a essa isenção? Então eu preciso mostrar para o fisco, que é o registro 620 lá do SPED, que eu tenho essa isenção, que o número do drawback foi esse aqui. Então a gente precisa auditar. De, sei lá, 500 notas fiscais, 400, quase 500 notas. No SPED tinha 256 notas que tinham o número do drawback. O restante estava sem. Então, pô, como é que eu descobri isso? Eu criei uma automação onde eu peguei os dados do XML e comparei com o que estava no SPED. Eu nunca fiz isso antes na minha vida, porque eu nunca trabalhei com nenhuma empresa de drawback. Mas a partir do momento que o problema surge, eu sei como utilizar a ferramenta que eu tenho na mão para resolver. Perfeito. Então, o mais importante, cara, não é você ter a ferramenta mais tecnológica, a ferramenta mais atual na sua mão. É você saber usar a ferramenta que você tem. E você não tem nenhuma limitação com relação a isso. Cara, a política de download da empresa não permite baixar, instalar nada no computador. Cara, o Excel já está lá. É só você habilitar a guia de desenvolvedor e começar a fazer o que tem que fazer. Você não precisa pedir permissão para ninguém, você não precisa pedir autorização para ninguém. É você e o computador. Ligar, entrar, começar a programar lá e gerar o resultado. Acabou. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, pela simplicidade, pela facilidade, pela curva de aprendizado ser muito menor. Se eu quiser gerar um relatório em Excel usando Python, eu tenho que baixar uma biblioteca que manipula a planilha do Excel, criar um código para poder exportar isso para o Excel para poder usar. No VBA não, já está lá. É só dar um comandinho lá e já joga as informações direto lá no Excel, já faço as minhas análises todas que eu preciso fazer. Então, a palavra de ordem aqui que eu vejo não é tenha a ferramenta mais tecnológica. É utilize todos os recursos que você tem na mão. E eu, inclusive, falo isso com relação aos sistemas. Quando a gente fala aqui de live de, uma automação fiscal vai substituir um sistema, eu falo, não é o objetivo dela. Use o seu sistema na plena capacidade dele, todos os recursos. Isso aqui não está funcionando. Ligue para o suporte, procure saber, peça para eles resolverem. Cara, não resolve, não tem jeito. Aí vai para uma automação fiscal. E aqui não é diferente. Você vai, já que você está aqui, você vai usar plena capacidade dos recursos que você tem na mão. Como eu falei, são mais do que suficientes. Eu não preciso, nesse momento aqui, nessa live, falando hoje a gente está gravando dia 10, mas vai lá depois. Eu não preciso do Python para resolver nenhum problema que eu tenho na área fiscal tributária. Eu consigo resolver 100% com o que eu já tenho no meu próprio computador. E, de novo, isso não é sempre importante quando a gente fala de comparar a linguagem de programação, que tem uns doidos aí que fica possesso quando você fala. Mas eu não estou dizendo que o Python não é uma boa linguagem de programação, que ela não é uma excelente linguagem de programação. O que eu estou dizendo é, você não precisa de um canhão para matar um passarinho, um Badog já resolve. Entendi, cara. Não, tá perfeito. Não, e as coisas estão funcionando. E, como você falou, a tendência, até pra gente encerrar, Marcão, a tendência é que vão surgindo a complexidade de novas demandas e você vai se adaptando, sempre se adaptando. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Inclusive, vamos fazer uma live em relação a essa habilidade, viu, Marcão? Que tem tudo a ver com a automação fiscal, cara. Excelente, vamos nessa. Então é isso, minha gente. Um abraço a todos. Convido para que venham conhecer o canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muita coisa legal lá sobre esse assunto, que é só o início, uma onda revolucionária realmente na área fiscal e tributária, minha gente. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.